Salve, salve, moçada. Cá estamos mais uma vez. Hoje nós vamos falar de orações subordinadas adjetivas. Oi? Então, hoje tem bastante coisa para falar. Só subir aqui a telinha e eu vou falar mais para vocês, né? É a continuação da aula passada. Então, se você tiver qualquer dúvida, depois procure a gente. E vamos que vamos, né? Então, nós temos aqui oração subordinada adjetiva, né? Tem o valor do adjetivo, iniciado com pronome relativo, né? Que, quem, qual, onde, cujo. Cuja pode ser feminino também, né? Então, vou explicar bem devagarzinho aqui para vocês, né? Olha só. Conheci cidades litorâneas. A palavra litorâneas é um adjetivo, não é isso? Então, eu vou pegar esse adjetivo e vou simplesmente transformar em verbo para esse enunciado litorâneas passe a ser uma oração subordinada adjetiva, tá? Observe que a palavra conheci é verbo. Então, nós temos uma oração apenas aqui, nessa primeira sentença. Por que apenas uma oração? Simples, porque tem só um verbo, né? Agora, nessa sentença aqui, ó, né? Deixa eu pegar, colocar uma canetinha aqui para a gente poder brincar. Tem, ó. Tá vendo aqui? Então, nessa sentença aqui, ó, observe, ó. Então, nós temos aqui uma oração, olha, tem um verbo, e aqui, ó, começa a oração subordinada, aqui. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva. Aqui nós temos o pronome relativo, né, que pode ser substituído pelo as quais. Então, aqui nós temos uma oração principal. Qual que é a oração principal? Aquela que tem mais sentido, tá? E a oração subordinada, ela depende da oração principal para ter sentido, tá? Então, eu vou apagar aqui, como que é mesmo? Aqui, cadê a canetinha aqui? Voltamos, né? Deixa eu pegar a borrachinha aqui, só para apagar para ficar legal. Senão, não adianta apagar que ele não vai embora. É isso. Tira a borracha, senão não muda. Pronto. A próxima. Mudou até, mudou. Essa, ó, aqui também tem uma coisa muito interessante, olha. O nabo, aqui, ó, saboroso. Saboroso é adjetivo, certo? Por que é uma oração subordinada adjetiva? Eu vou pegar esse adjetivo aqui, tá saboroso, e vou transformar em verbo, né? Então vai ficar o nabo, que era, olha, observe que esse verbo não tinha, esse verbo ser, que era saboroso, tá? Então, nós temos aqui dois verbos, certo? Aqui um e dois, tá? Entenda porque, olha, você fala, casa tem um, dois, um. Por quê? Porque a oração principal começa aqui em um e termina aqui em um, tá? E a oração subordinada está intercalada, está no meio da oração principal, ok? Então é isso. Seguindo, mais um, mais um, tá aqui. Essa aqui também é muito legal, né, de explicar. É, ixi, deixa eu apagar aqui. Coisa bem simples. A oração subordinada, ela vai, a adjetiva, né? Vai ter três, duas classificações, certo? A primeira, oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, quando eu falo restritiva, está restringindo apenas aquele elemento. Então, se eu disser
O homem que mente não é confiável. Então, ele está falando de todos os homens? Não. Está falando apenas sobre o homem que mente, certo? Isso é restritivo. E as orações subordinadas, adjetivas restritivas, elas não vêm, entre vírgulas, certo? Agora, as orações subordinadas adjetivas e explicativas, essas sim vêm entre vírgulas, tá bom? Então é muito legal deixar essa diferença para vocês aqui. Orações subordinadas restritivas e orações subordinadas explicativas. Bom, as orações subordinadas restritivas estão aqui. Alguns balões não subiam, mas então os balões que subiam eram aplaudidos. Observe que não tem, que eu pulei aqui, né? Ó, a oração subordinada está aqui. Então aqui eu tenho. Ela começa, a oração principal começa aqui, oração principal aqui, tá? E a oração principal acaba aqui, tá? E aqui nós vamos ter oração subordinada adjetiva. Coloca o adjetivo aqui, né? Restritiva. Ficou horrorosa esse, né? Restritiva, né? Isso vai ser um interessante, vocês perceberem que a oração subordinada está intercalada à oração principal, está no meio, tá? A restritiva não tem vírgula, tá? Se eu colocar, mas que o professor Cássio, se a gente colocar vírgula, pronto. Ela deixa de ser restritiva para ser explicativa. Ó. Vírgula aqui, certo? Aí sim, nós vamos ter oração subordinada substantiva restritiva, perdão, explicativa. Por que explicativa? Porque elas estão entre vírgulas, tá bom? Seguindo, mais um caso restritivo, tá aqui. Os carros que ultrapassam o semáforo serão multados. Nesse caso aqui, está falando que perdão, que de todos os carros, só os que passam o semáforo, que ultrapassam o semáforo, serão multados. Então, talvez se dão diversos todos os carros, só aqueles que se ultrapassam, né? Mas, nesse caso aqui, está falando que todos os carros ultrapassam, está explicando, né? E todos os carros serão multados, tá? Então, nesse caso aqui está limitando, está restringindo, e nesse caso aqui está generalizando, tá? Essa é a diferença da oração subordinada adjetiva restritiva da oração subordinada adjetiva explicativa. Bom, a questão do pronome relativo, né? Que, quem, qual, onde, cujo, né? Comprei um carro, o carro é lançamento. Comprei um carro que é lançamento. Né? Olha só, nós temos duas orações aqui, período simples, romano, período composto. Aí nós temos aqui, né? Comprei um carro novo. Gosto muito do carro novo. Comprei um carro novo de que gosto muito, ou do qual gosto muito. Namoro uma menina, o pai da menina é delegado. Namoro uma menina cujo pai é delegado. Tá? E para terminar, tem aqui, a lei era justa, lutávamos pela aprovação da lei. A lei por cuja aprovação lutávamos era justa. Bom, então, resumindo, eu quero deixar bem claro que a diferença entre a oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa é que a explicativa tem vírgulas e a restritiva não. Agora, para terminar, quero só falar para vocês, mostrar a diferença entre
esse que, porque esse que nós vimos também lá na oração é, subordinada substantiva, né? Só que lá é termo integrante da oração, tá, gente? Então não é uma subordinada substantiva. Perdão, adjetiva. Então, observe a diferença. Aqui, a mulher, a mulher que eu amava fugiu. Então, aqui nós temos, olha, uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Tá falando de qualquer mulher? Não. Só a que amava, né? Se eu pegar a palavra, ó, presta atenção, que isso aqui é uma dica legal, é para a vida, hein? Ó, se eu colocar a palavra isto, aqui, ó, a palavra não tem sentido. Já se eu pegar a palavra aqui, ó, colocar a palavra isto, ó, tem sentido. Entenderam a diferença? Então, eu coloquei aqui a palavra isto, tem sentido. Então, ela disse isto, tem sentido? Tem sentido. A mulher isto, fugiu, não tem sentido. Então, se a oração subordinada substantiva, ou, perdão, se a oração subordinada puder ser substituída pela palavra isto e continuar a ter sentido, ela é uma oração subordinada substantiva. Caso contrário, ela é adjetiva, tá bom? Meus queridos, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos lá no colégio à disposição, tá? Não se esqueçam de fazer os exercícios, né? Esse aqui é do módulo 19, tá? E, em qualquer dúvida, estaremos lá no colégio à disposição. Valeu, muito obrigado. Tem que desligar aqui. Aí sim, agora eu posso ir embora.